A nossa vida é composta por momentos e fases onde cada etapa tem uma importância significativa. Tais fases são marcadas por descobertas, desafios, emoções, sentimentos e aprendizados, entre inúmeras outras experiências que a vida pode nos proporcionar. A regressão de memória atua nessas fases, colaborando positivamente para uma integração plena de qualquer situação ainda mal resolvida, consciente ou inconsciente, que ainda possa estar afetando insatisfatoriamente a vida das pessoas. Isso tudo foi explicado na primeira entrevista da série especial sobre os assuntos ligados à mente, com o psicoterapeuta Paulo Meirelles. Hoje, nós trazemos exemplos de como a regressão auxiliou na resolução de graves problemas pessoais. Por exemplo, trauma de uma situação que ocorreu, a pessoa não lembra, não teve nenhuma casualidade que ocorreu nessa vida e tem um medo, seja de escuro, medo de dormir, de se aproximar de água, ou de situações assim que tem ambiente fechado, ou com muitas pessoas, ou um determinado cheiro, e a pessoa passa por tudo que é exame no campo medicinal e não é encontrado nada. Então acabam buscando o nosso trabalho por perceber, ou nessa busca desenfreada, alguma situação da infância, ou da juventude, ou da semana passada, ou muitos anos atrás, ou ainda pequenininho, quando criança, ou no útero da mãe, e em alguns casos, como é a nossa especialização, vidas passadas. Já atendemos vários casos de pessoas com sintonias em momentos que passaram uma vida que sofreu um tipo de morte, por exemplo, com água, afogamento. Hoje essa pessoa ou essas pessoas têm pânico de passar numa ponte, andar num barco, num navio, porque a mente inconsciente passa para a mente consciente um registro do pânico que houve naquela existência. Por isso o medo vem e reflete no fisiológico de hoje, que é na expressão corporal, no medo e no pensamento. Outros casos de pessoas que não podem sentir um cheiro de determinado produto ou de algum alimento, porque no passado também tiveram atritos com situações nesse campo. Mas eu quero aqui registrar um caso de uma pessoa que chegou, uma pessoa do sexo feminino, há alguns anos já aqui na clínica, e esse caso até ela me autoriza que eu conte, e ela tinha um problema de feridas, psoríase, como dizem, né? Era um tipo de psoríase não profunda que ela tinha na testa, nas mãos, em cima, e também no peito, entre o pescoço e o colo do tórax. E eram as partes do corpo que ela mais gostava: a testa, as mãos e essa parte que dá o decote, no caso, como ela era mulher. Então o que acontece? Toda vez que ela ia olhar esses locais que ela adorava no corpo dela, a ferida, aquela alergia, aquela psoríase que não tinha cura e também não era grave, mas era um incômodo. Como ela não conseguiu contato e nem controle, nem cura medicinalmente para isso, ela buscou a psicoterapia, a espiritualidade. E no atendimento da consulta, onde a gente faz o diagnóstico, foi percebido que uma vida passada ela teve atritos, uma vida masculina que ela teve, onde ela era um rapaz de 17 anos, onde ajudava no feno, nos paiol, numa fazenda de camponeses, num país estranho, que não é o Brasil, ou seja, estrangeiro, né? E desde as 11 da manhã, esse rapaz, naquela existência, ele tinha a tarefa de cuidar pessoas que estavam de castigo, que ficavam num buraco na terra, crianças, velhos, adultos, mulheres, ficavam cobertos com uma tela feita de taquara. E como eles sentiam o cheiro da comida, eles queriam sair daquele buraco para ir comer ou tentar a alimentação. Como estavam de castigo, o trabalho desse rapaz, que é a mulher de hoje que procurou, ele ficava com um garfo desse de 3 pontas, a cutucar as pessoas quando tiravam suas mãos para fora, ou o dorso, que é o peito, ou a testa. Então ele machucou muita gente por vários meses ou anos, a mando de um chefe daquela fazenda. Então ele registrou um processo kármico, que é um boleto, que ficou o registro. Quando ele passou pela entrevida, depois da morte naquela existência, a pedido dele, ele nasceu nessa existência, em corpo feminino, e com os sinais daquilo que ele prejudicou nas outras pessoas. Então essa moça de hoje, com esses ferimentos, e os locais que ela mais gostava no corpo dela, e que tinham as feridas da psoríase, era um sinal de uma sintonia de uma vida passada.
Então o que foi feito? Foi feita uma reconciliação, foi retirado durante a regressão o trauma e o bloqueio, e essa pessoa começou a criar o quê? Um desligamento com essas memórias que faziam ela continuar no sofrer hoje. E com isso ela recuperou, ela veio fazer todos os tratamentos, fez várias sessões de regressão, se reconciliou com espíritos da época, porque no caso tinha o processo kármico, a sintonia de vida passada, e aí ela criou um alívio, porque ela se desligou dessas, digamos, rádios antigas que sintonizavam lá do passado, mas que feriam ela no hoje. Então ela teve uma libertação, na verdade, através do procedimento terapêutico, que no caso foi muito válido. Então esse é um caso assim que eu acho muito brilhante o resultado que deu, junto de outros, com pessoas que têm trauma, por exemplo, não conseguem se dar bem com a mãe, porque lá no passado tiveram um atrito. É um registro lá numa outra existência. Ou quem sabe na infância, quando a mãe abandonou, quando tentou abortá-lo ou abortá-la. Tudo isso vem em arquivo e reflete no comportamento da pessoa, com uma sensação de sofrer e, em alguns casos, até alguma anomalia física. E a regressão ajuda o quê? Desbloquear esses momentos que estiveram gravados no passado e que ainda estejam afetando hoje. Cada caso é um caso, é preciso ser explicado e é preciso ver a necessidade da regressão. Porque às vezes a compreensão em uma consulta faz com que a pessoa crie mentalmente um processo de se libertar disso e compreender que a vida de hoje é o que importa, fazendo bem, cumprindo com a sua missão dentro do seu contexto social, evolutivo, espiritual, pessoal e familiar. Nossa série especial continua. Fique ligado no portal Notícia Hoje e confira as próximas edições.